Nesse vídeo a gente vai falar sobre o famoso IPO, né? Sigla em inglês que significa Initial Public Offering, ou em português, Oferta Pública Inicial. E antes da gente prosseguir, já sabe, já se inscreve no canal, ativa as notificações para você saber das novidades que surgem por aqui e depois de assistir o vídeo, não deixe de fazer seu comentário e colocar suas opiniões, o que você acha, porque IPO é um tema polêmico, né? É um tema que dá pano para manga aí nas discussões entre investidores e profissionais de mercado. Mas vamos lá. Inicialmente, um pouco de contexto e conceitos, né? O contexto vem do atual estado do mercado de capitais brasileiro, do mercado de renda variável, né? A participação de investidores individuais está crescendo muito, as pessoas estão em love, né? Estão apaixonadas pela bolsa, né? Alguns fugindo aí dos retornos frustrantes da renda fixa, outros talvez pensando em uma fonte de renda extra, mas o fato é que um monte de gente está indo para a bolsa, é o assunto do momento, né? Muita gente aí falando sobre investimentos e sobre as diversas modalidades de investimento. Isso é uma coisa importante. No mercado financeiro existe muita diversidade e nunca é demais a gente lembrar que o que faz o mercado se mover é a falta de consenso. Então nós temos, por exemplo, day traders, nós temos holders, nós temos outros tipos aí, e todos eles convivem no mercado, né? E todos eles se apoiam na falta de consenso. Então, o investimento em IPO, né, em empresas que estão abrindo capital, também aí é uma modalidade bastante popular por si só. Tem gente que gosta muito, tem gente que não quer nem ouvir falar, tá? Mas, novamente, né, ainda bem que existe falta de consenso. Sempre que você vê as pessoas fazendo alguma coisa errada no mercado financeiro, algo que você julga errado, ao invés de resmungar, ao invés de reclamar, você faça o seguinte: agradeça e fala assim: ainda bem que tem gente que pensa diferente de mim, né? Porque esses caras vão me dar liquidez. Eles vão me vender quando eu quiser comprar e vão comprar quando eu quiser vender. Mas enfim, voltando aqui à nossa questão do IPO, né? O IPO é o processo quando a empresa abre seu capital, e aí o nome da sigla em inglês public, né, de público, é porque em inglês a empresa pública é a empresa que tem seu capital aberto ao público, né, diferente aqui do português que a gente fala da empresa pública como se fosse a empresa estatal. Mas enfim, é esse processo quando a empresa abre seu capital e ela passa a ter suas ações negociadas ao público. Isso é um rito de passagem para a empresa. É um evento muito significativo que marca a transição de um estado para outro. Então, guardadas as devidas proporções, um IPO ele é para a empresa mais ou menos aquilo que é para nós indivíduos, assim como se fosse o casamento, a formatura, né? Quer dizer, algo assim que você entra uma pessoa e sai outra pessoa. As empresas, né, no IPO, elas entram uma e sai outra, tá? E geralmente, assim, são eventos muito marcantes e muito positivos, né, de muito ânimo, de boas expectativas, e por conta disso é bastante comum e até esperado que no primeiro dia ou nos primeiros dias de negociação as ações de uma empresa que acabou de abrir o capital tenham aí uma valorização expressiva, e é com isso que muitos investidores contam na hora do IPO. Então, com esse crescimento do mercado de capitais brasileiro, ele cresce pelo lado dos investidores, mas ele também tende a crescer pelo lado das empresas, né? Então a gente cada vez mais vai ouvindo aí notícias e boatos e fofocas de empresas que estão se preparando para abrir o capital, a despeito da crise, a despeito da pandemia, a despeito de tudo isso, né? Mas várias empresas estão se preparando, né, fazendo seus procedimentos junto às autoridades do mercado financeiro, junto à Bolsa de Valores, para abrir o capital, e há uma razoável possibilidade de que isso vai virar mais um modismo do mercado financeiro. Ou seja, se essas empresas começarem a abrir o capital, se a gente tiver mesmo uma onda de IPOs, e essa onda de IPOs ainda coincidir, né, com esse otimismo, com esse ânimo, com essa euforia toda no mercado, isso tem uma grande probabilidade de virar mais um modismo, especialmente entre investidores principiantes,
como já foi modismo em outras épocas e como já foi modismo em outros lugares, né? E aí vem a parte também um pouquinho de contexto histórico, e eu queria contar, né, compartilhar com você um pouquinho da minha história pessoal, porque eu tive meu primeiro contato mais próximo com a Bolsa de Valores através de IPO. Eu iniciei minha carreira profissional nos anos 90, tá? Nos anos 90 eu trabalhava, né? Comecei a trabalhar numa grande empresa de consultoria que tinha como clientes bancos, fundos de investimento, então eu ficava muito próximo desse pessoal, ficava muito próximo das mesas de operações, dos analistas, e eu ouvia aquelas coisas, ouvia as conversas, né? As conversas nos elevadores, dos prédios, dos restaurantes. E aquela época, os anos 90, era a época da Nasdaq, né? Era a época gloriosa da internet, das empresas .com. E aquilo foi um período muito peculiar, né? Porque inúmeras ações de tecnologia abriam seu capital na Nasdaq, nos Estados Unidos. Era quase todo dia tinha IPO, às vezes mais de um por dia, e muita gente ganhou muito dinheiro. Inclusive investidores brasileiros na época que tinham, né, a facilidade, os meios para investir fora do Brasil, ganhavam muito dinheiro. Eu mesmo conheci algumas pessoas brasileiras que fizeram aí pequenas fortunas. E assim, não é história de pescador, tá? É gente real com nome, sobrenome e endereço, né? Então, era uma época realmente muito diferente, né? Inclusive, na época se falava assim que era a nova economia. Então, se dizia assim que a tecnologia, a internet iria mudar estruturalmente a economia de tal forma que os ciclos do capitalismo, né, de expansão e contração, eles deixariam de existir e dali para frente era só para o alto. Economia só crescendo, bolsa só subindo, esse era o mindset da época, né? E o pessoal entrava em IPO de qualquer coisa e qualquer coisa ganhava dinheiro. Era realmente um negócio impressionante, tanto que na época se falava que se dizia assim, olha, análise técnica e análise fundamentalista, isso já é uma coisa obsoleta, é coisa da velha economia, não serve mais, né? Isso não tem mais nenhuma utilidade, isso era só IPO. Bom, eventualmente a gente viu no que isso deu, né? Nós tivemos a bolha da Nasdaq depois, mas o fato é que ainda assim muita gente ganhou dinheiro, quer dizer, tem fortunas que existem até hoje que foram construídas nessa época. Então a gente não pode simplesmente desqualificar, né? Mas, de qualquer forma, é a hora de tentar responder a pergunta que dá título a esse vídeo, né? Que é se vale a pena a IPO. Difícil responder. Se a gente estivesse nos anos 90, com certeza valeria a pena. Hoje já fica um pouco difícil, né? Eu vou falar por mim, né? Apesar de eu ter sido muito impressionado pelos IPOs nos anos 90, eu particularmente não sou um fã de IPO. Eu me sinto mais à vontade investindo em empresas ou fazendo operações mais especulativas em empresas que tenham algum tipo de histórico, né? E muitos investidores, muitos analistas têm essa mesma visão. Por exemplo, um adepto de análise técnica, para ele a IPO está fora de cogitação. Ele pode até entrar num IPO, mas vai ser uma aposta, né? Não dá para fazer uma análise técnica de um negócio que não tem dados históricos para analisar. Um analista fundamentalista, por exemplo, ele pode fazer uma análise limitada, baseada nos dados que a empresa tem antes da sua abertura de capital, que não são aqueles dados divulgados publicamente, que acabam às vezes não sendo tão confiáveis. Então a quantidade de informações para se fazer análise é limitada, né? E por conta disso muita gente acaba ficando um pouco resistente. Mas tem gente que gosta, né? Tem gente que, inclusive, como eu, carrega lembranças dessa época da Nasdaq e adoram IPO, assim como se fosse fazer uma fezinha na loteria, né? De qualquer forma, assim, não é minha preferência, não é minha praia, né? Mas eu respeito quem faz. Não vou sair desqualificando, aí dizendo que quem entra em IPO é burro, é iludido, nada disso. Novamente, né? O mercado é feito de falta de consenso. Ainda bem, né? Mas enfim, pode valer a pena, tá? Pode valer a pena dependendo do seu perfil, dependendo do seu método. Existem pesquisas e estudos que falam sobre o desempenho de empresas
que abriram, né, logo no primeiro momento de abertura do capital. E aí uma curiosidade, eu sou, além de trabalhar na área de educação financeira, eu sou também um professor de pensamento crítico, que é a aplicação da lógica informal para avaliação de argumentos, né? Então, assim, como um professor de pensamento crítico, cada vez que eu digo assim, estudos dizem que, é como se alguma coisa morresse dentro de mim, né? Um pecado mortal. Sem falar, sem dar referência, sem nada disso. Mas nesse momento eu vou ser obrigado a fazer isso, tá? Então eu vou dizer, estudos dizem que, né? Estudos tanto no Brasil quanto fora do Brasil, eles mostram um certo padrão, que ações de empresas que fazem IPO, em médio prazo, assim 1 ano, 2 anos, não tem, em média, um desempenho melhor do que outros métodos, ou mesmo como o mercado como um todo, um beta. Já para quem faz operações de curtíssimo prazo, que é o sujeito que compra e vende no mesmo dia, no dia do IPO, aquilo que no jargão se chama de flipagem, né? Flipar a ação, esse tipo de operação ele pode dar muito certo, mas muito certo mesmo, em determinadas épocas. E essas épocas, esses períodos, costumam coincidir com períodos aí de uma certa euforia econômica. Foi o caso da Nasdaq. Essa época durou praticamente os anos 90 inteiros, né? E então, dependendo do grau de euforia, de ânimo da economia, as operações de curto prazo em IPO podem ter um desempenho muito bom, tá? Mas no geral, né, se for considerar todos os períodos, os dados são um pouco inconclusivos. Então, caso você opte por usar esse tipo de estratégia, é interessante que você faça algum tipo de estudo, né, pegar dados históricos desses IPOs e ver como foi o comportamento, por exemplo, e tentar identificar algum tipo de padrão. Ver se empresas de determinado setor tendem a ter desempenho melhor, ver, por exemplo, tentar associar com algum tipo de indicador econômico, né, para ver se você consegue correlacionar desempenho da bolsa com desempenho da economia. Enfim, o céu é o limite, né? Quer dizer, a gente pode não usar análise fundamentalista, pode não usar análise gráfica, mas a gente pode usar inúmeros métodos de linha mais quantitativa, ou então não usar método nenhum, que é o que muita gente faz, é simplesmente considerar que aquilo é um bilhete de loteria e vai com fé, né? Aí cada um sabe aquilo que está fazendo, né? De qualquer forma, vamos imaginar que você opte então por investir, né, por entrar em IPOs. O que seria interessante de analisar? Então a gente já sabe que as informações da empresa nessa fase costumam ser um pouco limitadas. A gente tem que pegar a informação que está disponível, muitas dessas informações já são disponíveis no próprio prospecto, na documentação de lançamento das ações, e tentar ver pelo menos o básico, né? Tentar descobrir qual é a finalidade daquela captação de recursos. A empresa está captando recurso para quê? Para expandir, ou para pagar passivo, ou para dar saída para os sócios, né? Quer dizer, dependendo de qual é a motivação, isso já pode servir como um filtro para você. E outra coisa importante, no caso de uma eventual onda de IPOs no Brasil, é o seguinte: o mercado brasileiro de ações, né, de capital aberto, ele é muito pequeno, tá? Tem poucas empresas. E as empresas que têm liquidez na bolsa são empresas grandes e são empresas publicamente reconhecidas. Então, se você sair na rua e falar com qualquer pessoa, e você falar em Petrobras, em Itaú, em Ambev, dificilmente a pessoa não vai saber do que você está falando. Mas numa nova onda de empresas entrando, com certeza vão entrar muitas empresas desconhecidas, né, e que podem não ser reconhecidas, inclusive por quem é do mercado financeiro, né? Quer dizer, não vai ser aquela coisa óbvia, né, que você vai ver aquela empresa gigante que você conhece, que você já viu, que você já comprou, que você já fez negócio e que agora ela está abrindo capital. Muitas dessas novas empresas podem ser empresas que, para quem não é daquele setor, são obscuras, são desconhecidas. Então isso exige uma análise ainda mais criteriosa, né, para não sair entrando em qualquer coisa. Caso você opte por esse tipo de estratégia, né, pela estratégia de entrar em IPO, seja para flipar ou para o longo prazo, pelo menos tome esses cuidados. E um último aviso é que é o seguinte: as aberturas de capital no Brasil, elas
não costumam ser muito grandes, tá? Em termos de volume captado. E tem bastante investidor institucional entrando, então a parcela de ações que costuma ser destinada para investidores de varejo, ela geralmente não é tão grande, e se a empresa for boa tem muita disputa. Então você tem um rateio muito disputado, e o que acontece é que muitas vezes o investidor ele não consegue comprar uma quantidade boa, uma quantidade que ele gostaria, uma quantidade que vai dar um ganho relevante. Então isso também às vezes acaba frustrando um pouco os investidores, né? Quer dizer, ele pode até ter uma enorme rentabilidade naquela operação, ele pode ter uma enorme valorização, mas ele conseguiu só colocar um pouquinho de dinheiro. Então assim, não tenha grandes expectativas de fazer grandes fortunas, né? Porque a realidade que a gente tem visto dos pequenos investidores é não conseguir adquirir grandes quantidades de ações. É diferente do que era nos anos 90, né? Quer dizer, nos anos 90, os caras ganhavam dinheiro, né, para comprar iate, né? Eu vi isso, né? Então, no caso nosso aqui no Brasil, é bom a gente não ter esse tipo de expectativa, tá? Porque o volume de ações pode não ser grande o suficiente para permitir essas extravagâncias, né? Mas, de qualquer forma, é isso, né? Se você optar por fazer seu investimento em IPO, boa sorte, apenas tome esses cuidados aí e vamos continuar acompanhando e torcendo pelo desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro de todos os lados, né? De tal forma que a gente tenha liquidez, que a gente tenha volume para poder viabilizar todo tipo de estratégia, todo tipo de visão. E é isso aí.